E aí, galera, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast sobre tudo que envolve o mundo da computação, apresentado por quem estuda para tentar ganhar dinheiro com isso. Eu sou Danilo e faço parte da Commit Júnior. Oi, gente, meu nome é Maria Luísa, eu também faço parte da Commit Júnior, que é a empresa júnior da engenharia de computação do Cefet de BH. Para quem não sabe, uma empresa júnior é uma empresa formada unicamente por universitários, sem nenhum fim lucrativo. A gente busca engajar os membros na causa empreendedora, enquanto a gente coloca os conhecimentos que a gente aprende dentro de sala de aula em prática. A gente apresenta os produtos de qualidade, com uma qualidade muito boa, com um preço abaixo do mercado, ou seja, todo mundo sai ganhando. Esse podcast é um projeto da empresa júnior. E hoje nós teremos aqui a presença ilustre dos nossos convidados para falar um pouco mais sobre como foi a criação da Commit e experiências que eles tiveram na empresa. Então podem se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou ex-presidente da Commit. Trabalhei mais ou menos por um ano, desde maio de 2019 até julho de 2020. Oi, meu nome é Yuri, eu sou ex-diretor de marketing da Commit. Eu fiquei na Commit durante um ano mais ou menos e eu ainda sou estudante do Cefet, porém não faço mais parte da Commit atualmente. Oi, pessoal, meu nome é Leonardo Leite. Eu sou ex-diretor da afinada área de ADM Fim da Commit, atualmente gestão e gente, e atualmente eu sou o diretor-presidente. Estou na Commit tem um pouco mais de um ano e meio, e é isso. E aí, pessoal, meu nome é Thiago, eu sou ex-presidente da Commit desde 2018 e eu entrei no projeto na fundação desde o segundo semestre de 2017. Atualmente não sou membro. Nesse episódio vocês vão entender os desafios iniciais de criar um MJ sem precedentes no curso e verão como o processo seletivo tragicômico tornou-se um processo seletivo cinematográfico. Então, para começar, eu gostaria de saber de onde veio essa ideia de fundar uma empresa júnior. Bom, a ideia da fundação da Commit Júnior, ela veio do Compete. O grupo tinha uma demanda muito alta de desenvolvimento que não era muito o objetivo fim do grupo. Então, por causa disso, né, eu não tenho certeza se foi ideia do professor orientador na época, que era o Sandro, mas surgiu a ideia de criar como se fosse um braço separado do Compete para esse foco de desenvolvimento. E foi daí que surgiu a ideia da empresa Júnior. Acabou que como essa ideia de suprir as demandas de desenvolvimento do Compete não era muito bem alinhado com o objetivo da empresa Júnior, então pouco tempo depois esse projeto se separou do Compete com alguns membros e algumas outras pessoas de fora também para começar a Commit. Entendi. Então vieram membros do Compete e vieram gente de fora. Quantos membros que eram no início? No início, a gente teve uma rotatividade muito alta de membros, né, na diretoria, mas no começo foram apenas os membros fundadores, né, que eram 5. E de onde surgiu a ideia do nome e da logo da empresa? Então, por algum motivo, a gente queria algum mascote, né, um mascote animal para a empresa, e eu dei a ideia de ser algum animal brasileiro, né. Eu sugeri que fosse um mico-leão dourado, e alguém lá, não lembro quem foi, não sei se foi o Brant, deu a ideia de ser uma arara azul, e aí acabou ficando essa aí, né? Todo mundo gostou, e foi basicamente isso. A ideia do nome foi para ser alguma coisa relacionada com computação, então como todo mundo, né, que trabalha com desenvolvimento usa o Git, a gente acabou pegando o Commit. Eu gosto muito da Pool. Eu criei um afeto por ela, assim. Na gestão atual, a gente renomeou o nome, né? Tipo, demos um nome para ela de Pool, para Arara. Não era do início? O nome não existia. Nossa, muito engraçado, inclusive. A gente vai falar depois. E o bom da pool é que acaba que também é um comando do Git, né? Aí Sim. Tá seguindo tudo o mesmo padrão do Git. Ainda bem que não é Git, e agora a pool.
Sim, é um comando Sim. muito basicão que eu lembro da pool todas as vezes. Eu amo ela. E teve um Bom, eu não processo, né, sabia que tinha esse nome. teve um processo de elaboração da logo também, né? Que a gente já viu no Drive lá, tem algumas, tipo, antes de ser a logo atual, algumas tentativas Então, de montar. a logo, ela foi o Jonathan que fez, né? O Jonathan Cândido, ele fez um papel muito bacana de design, né? Tanto de fazer a logo quanto fazer algumas coisas de identidade visual, né? Alguns modelos de publicação e tal. Escolher a paleta de cores e a gente fez várias iterações assim para chegar nessa logo, né? Eu acho que todo mundo ficou uma logo bem profissional, né? Ficou Sim, muito boa a logo e tal. Isso precisou de muitas iterações para chegar nesse ponto aí. sim. Muito massa que teve todo um processo de criação da empresa e criação da identidade da empresa e quem vão ser os membros e tudo. Mas se vocês pudessem falar assim, qual que foi o início efetivo da Commit? O que vocês falariam? Eu acho que esse efetivo mesmo foi por. Sempre falava assim, Thiago, por favor, deixa eu entrar na Commit, deixa eu entrar, por favor. E o Thiago falava assim comigo, não vou deixar você entrar, porque a gente não tá fazendo projeto, tipo, não temos cliente e tal, nem estamos fazendo a empresa mesmo e tal. Aí eu, não, Thiago, por favor, não importa, não tem problema. E ele, não vou deixar. O tempo foi passando e sempre eu mandava mensagem para ele, tipo, todo mês eu mandava, e aí, quando que você vai deixar eu entrar? E aí, teve um dia que o Thiago falou assim, olha, eu tô indo de intercâmbio, você quer? Aí eu, quero. Aí ele, então, vamos encontrar hoje, 2h40 no DGU. Aí a gente chegou lá, ele chegou com uma pastinha, um envelope pardo, falou assim, isso aqui é tudo que a Commit tem, toma todas as senhas, a gente tem R$ 400 em caixa, tá aqui, é novo presidente, toma aí. Aí eu falei, então tá. E aí, acho que no mesmo dia, assim, logo em seguida, eu conversei com o Léo, comentei com ele isso, e o Léo já animou, falou, tipo assim, nossa, eu quero muito fazer isso acontecer e tal. E aí foi quando a gente procurou mesmo saber como que era e tal. E foi quando a gente realmente, tipo, foi correr atrás de criar uma empresa, né? E aí, assim, eu sempre falo que a gente realmente não sabia mesmo o que fazer, a gente não sabia nada mesmo. E aí o núcleo, inclusive o núcleo de empresas juniores ajudou muito a gente. E aí foi o que fez acontecer, assim. Mas uma coisa que eu até queria falar, que foi que acho que foi o diferencial, assim, da empresa sair do papel, foi porque eu e o Léo, a gente tinha muito como base as equipes do NEAC. Então a gente, tipo assim, não, a gente, mais que qualquer coisa, a gente precisa focar na cultura da empresa. A gente precisa fazer as pessoas que trabalham na empresa gostarem da empresa, quererem trabalhar, e dar sangue, e, tipo, ter espírito de dono e tal. Acho que esse foi o inicinho, e eu acho que esse inicinho que eu, o Léo e depois o Yuri, né, a gente tinha muito essa semente, assim, na nossa mente. Tipo, era muito forte pra gente essa questão da cultura. E eu acho que foi isso que fez acontecer, mais do que documentação, qualquer outra coisa. Sim. Eu acho que um outro ponto interessante também bem lá no início, né, quando houveram muitas contribuições, né, de pessoal que nem chegou a entrar na empresa, né, como, por exemplo, o Arthur. Eu lembro que quando começou, ele foi uma das pessoas que mais tinha contato com a ideia, né, o Arthur Novaes, o Thiago também, né, bastante. Eles fizeram muita coisa, assim, né, nessa parte também até do estatuto, do regimento. A Beatriz citou, né, a parte do núcleo de empresas júnior. Eu acho interessante também que todas as vezes que a gente foi lá, na época era a Aline a responsável, ela ajudou a gente com muita coisa também. Mas uma coisa que eu acho bacana também foi a questão do reconhecimento da firma, né, que é um dos passos que, né, para abertura, que o Cefet tem que reconhecer a Commit Júnior, né, teria que reconhecer ela, o DECOM. E eu lembro que foi um processo muito complicado, porque havia muita resistência, né, no começo. Assim que chegou no DECOM, na verdade, os professores gostaram muito da ideia,
Mas antes de chegar nesse ponto, a gente ia lá toda semana para poder ver se a portaria já tinha saído, para ver se eles já tinham feito, né, a assembleia, e acho que esse ponto é muito bacana também. Sim, esse ponto da Bia foi onde a gente conseguiu engatar a empresa mesmo, né? Eu lembro que teve um projeto anterior, em que no início do ano, início de 2018, a gente teve até uma reunião e tal, assim, em janeiro, de início, acho que o Yuri estava nela também, eu e o Yuri e o Thiago, os membros da diretoria antiga. Sim, eu participei disso. Sim, a gente queria que fosse uma empresa que tivesse não só membros de computação, né? Uma coisa que eu queria muito também era que tivesse membros, principalmente de ADM, né? Para poder fazer essa parte administrativa e financeira, né? Tanto que essa parte do processo seletivo todo, né? Foi mais o Lucas que fez, eu acho que ele fez um processo seletivo muito bacana, né? Eu fiz a parte das provas técnicas, né? Que foi só pegar as questões lá, mas toda essa parte de perfil, de análise, perfil psicológico, foi tudo ele que fez, né? E nessa época que vocês falaram do processo seletivo, na verdade estava na empresa só eu e o Lucas. O Lucas saiu logo depois também. A gente tinha acabado de trocar de professor orientador, né? Porque o Adelson, né, que era o nosso professor orientador, ele estava com muitos projetos, ele não estava podendo se dedicar tanto assim, né? E acabou que a gente passou para o Paulo, né? E foi isso também. O Paulo foi, né? Acabou sendo o segundo professor orientador. E logo depois desse processo seletivo, a gente estava querendo implantar o sistema que a gente tinha projetado para a empresa, né? De gestão de projetos e que ia servir também como cartão de visita, né? Que a gente tinha feito o projeto dele e a gente queria implementar ele porque a gente não tinha nenhuma experiência profissional ainda, né? Antes de pegar clientes, a gente queria ter isso pronto, né? Tipo, ter alguma coisa para poder mostrar que foi feito, tanto que a gente chegou a entrar com contato com várias empresas, né? E isso era uma coisa que era muito demandada, né? Tipo assim, mas o que tem de exemplo, sabe? Por ser, às vezes, uma empresa júnior, não sei se havia tanta confiança assim, né? Por parte deles. Uhum. Eu lembro que nessa primeira reunião, que foi antes, né, dessa parte, tinha muito sobre portfólio, de fazer esse sistema de gestão aí de projetos, e a gente elaborar algumas coisas, ter o que mostrar para os clientes, para os pacientes. Sim, a ideia era basicamente essa, né? Tudo que a gente havia conseguido ter um espaço maior era com os grupos do Cefet, né? A gente chegou a fazer umas consultorias, conversar para às vezes fazer alguma coisa para a Atlética de ADM e para o DCE, né? Que eles estavam interessados em alguma coisa mais de gestão de caixa, essas coisas. Mas, fora isso, também teve o contato que o Adelson fez com a empresa, que a gente queria lançar um programa de patrocínio, né? A gente chegou a ter ele pronto, a gente estava quase conseguindo um servidor. O Adelson tinha um contato com uma empresa, não lembro o nome, que ia disponibilizar para a gente um servidor para a gente hospedar. Mas, fora isso, o contato que a gente conseguiu mais, assim, foi dentro do Cefet mesmo. Falando do começo também, tem a história do cachorro-quente, de que a gente tinha falado bastante, a gente tinha entrado bastante em contato com o Fábio, né, que era informalmente, né, o contador oficial das empresas júniores, né, todas do Cefet praticamente faziam a contabilidade com ele, empresas da PUC, da UFMG também faziam, e a gente precisava juntar um caixa para poder abrir a empresa, o CNPJ dela, né, e para isso a gente não tinha nada, a gente tinha a ideia, então uma ideia que a gente teve, a gente pegou um dinheiro, comprou uns ingredientes, fez uma proposta, né, de comercialização de cachorro-quente nas festas, né, que funciona tipo uma licitaçãozinha, né, todo mundo pode fazer um documento falando como vai ser, os preços, quais são as características, o que vai disponibilizar, né, e eles fazem a seleção da melhor proposta para eles, né, e
aí ganha permissão para poder fazer a comercialização nos eventos Cefet, né, nas festas. E aí a gente conseguiu, e aí a gente foi lá, fez o cachorro-quente, como mó chique, eu não sei se vocês chegaram a ver, lá no Drive tem a arte do banner que a gente imprimiu, e foi um sucesso lá. Foi aí que veio os primeiros reais, né, da Commit. Acho que a gente, não lembro direito quanto que a gente arrecadou, mas veio daí. Os primeiros e, por muito tempo, únicos reais da Commit. Cara, foram R$452. É o valor que a Bia pegou com você, e aí ela passou para mim e eu fiquei registrado. E ele pegou como os únicos R$452 da Commit durante um bom tempo. Bom tempo mesmo. Um ano quase. Um ano, velho. Isso daí até levanta uma outra questão, que eu vejo que assim, o início da empresa Júnior foi bem desafiador, né? Mas o que foi a principal motivação para tipo, manter vocês acreditando na causa, não abandonar? Boa pergunta. Cara, pra mim, o fato de uma empresa júnior, desde o início, desde quando eu participei do primeiro processo seletivo até na segunda parte que eu participei da segunda parte da construção da Commit, foi sempre poder ganhar experiência, já que tem sempre aquele meme que para fazer estágio precisa ter experiência. Aí a minha ideia sempre foi ganhar experiência de mercado como empresa júnior, para poder conseguir entrar no mercado de trabalho, conseguir um estágio, seja lá o que for, tendo essa experiência de uma empresa júnior. Então, esse foi o principal motivo para mim de poder fazer parte de uma empresa júnior. E foi o que me deu mais vontade ainda de fazer a Commit acontecer. Foi até algum dos temas nossos de processo seletivo, se não me engano, foi o primeiro, que a gente pegou bastante esse ponto de adquirir experiência para a gente poder ingressar no mercado de trabalho. Então, para mim, esse é o principal motivo de ter fundado uma empresa júnior. Essa é a principal ideia para mim de uma empresa júnior, no geral. Eu concordo com o Yuri. Eu acho que, tipo assim, era muito difícil, mas era aquela coisa, tipo, a gente que tava ali fundando e a gente que tava ali com aquela experiência, sabe? E ninguém nunca ia tirar isso da gente. A experiência de você fundar uma empresa com todos, aos trancos e barrancos como foi, isso é muito único e a gente, assim, dificilmente teria essa oportunidade, contar um pouco o risco, né? Porque tipo, quando você vai fundar uma empresa de verdade, você tem muitos outros riscos além de simplesmente fundar. Então, eu acho que isso é muito real, assim, a experiência é tudo. Eu acho que existe, vocês falaram do papel da empresa júnior, uma coisa que a gente sempre tinha em mente era também a questão de dar um retorno, porque, querendo ou não, é um retorno para a instituição, né, para os alunos, e também é uma forma de pesquisa, né, que é uma das ideias que a gente tinha era gerar muito retorno para o curso, né, poder fazer, acaba que a gente faz a capacitação dos alunos, né, que participam, e também propor cursos para poder dar um retorno para outras pessoas também que não fazem parte e talvez até queiram se interessar, né? No começo, né, na época que a gente pegou, a gente teve muita dificuldade com essa questão da rotatividade, né? A diretoria teve muita rotatividade, a gente chegou a trocar de professor orientador, então foi um negócio muito complicado, né? Até que chegou no ponto que eu tive que sair, né? Porque eu não ia ficar mais, até por uma questão do estatuto e acho que não me recordo se era do estatuto, do regimento, eu não poderia permanecer, né, na empresa, e aí eu fui lá, passei pro Paulo tudo, né, eu lembro que o processo seletivo, né, foi um processo seletivo muito bacana, embora não tenha tido muitas pessoas inscritas, né, acho que o pessoal que ficou, né, foi um pessoal muito bom, tanto que o Yuri, né, o Léo participaram do processo, não sei se vocês se recordam, né, foi um negócio muito bacana, e aí eu passei pro Paulo, né, o pessoal que tinha ficado, a Bia também, né, ela queria entrar na empresa, igual ela falou, ela ficou muito tempo querendo entrar, né, mas não tinha processo, e depois de um tempo também
tava meio desorganizado, né? Tinha ficado só eu na empresa de diretoria. E aí eu passei o nome dela também, tinha mais outras pessoas interessadas, né? Que vieram por fora, tinha a Maria, e tinha mais uma outra pessoa também. E vocês pegaram isso aí e continuaram. Eu achei isso muito bacana. Eu fiquei muito satisfeito porque houve uma energia tremenda de todo o pessoal que veio antes, né? E até o pessoal que fez a contribuição lá no começo, na época do Compete, que isso foi continuado. Eu acho que isso é um esforço bacana justamente pelo fato de trazer o retorno, igual eu tinha falado antes. Com certeza, não, traz muito retorno. Eu lembro que desde o início eu tive uma conversa com o Bernard e de cara eu já comprava a ideia de entrar na empresa, tanto que quando viu esse primeiro processo seletivo, o processo seletivo zero, né, lá atrás. O Samir também, né, entrou. Eu lembro que eu entrei já comprando muita ideia, e aí quando teve a oportunidade de a gente assumir e levar para frente, eu animei demais, como a Bia falou. E assim, a Commit, participar dela é uma oportunidade muito boa, porque você tem aquela experiência de empresa, de gerenciamento de uma empresa, de organizar os processos, de pôr as coisas poder funcionar, que dificilmente você tem no estágio, sabe? E assim, é realmente muito gratificante, você se desenvolve muito lá dentro, e aí você, como o Thiago mencionou, dá um retorno muito bom para o curso e para os membros do curso. Então, assim, a Commit vai, se tudo der certo, se a gente continuar fazendo um bom trabalho, ela ainda vai dar muitos resultados no Cefet. Sim, gente, muito obrigada. Eu queria fazer uma bandeira aqui para só dar parabéns para vocês, assim, e agradecer, porque toda a resiliência que vocês tiveram no início, que foi uma coisa muito desafiadora, vai render muitos frutos. O nosso planejamento render muitos frutos, mas já rendeu, sabe? Isso aqui que está acontecendo agora já é um resultado do que vocês fizeram lá no início, sabe? Eu não consigo nem imaginar o que é alguém no meio da tarde me entregar um envelope pardo e falar assim, R$ 400, você é presidente, valendo. Muitas crises de ansiedade que viriam. Então, assim, só pra falar que todo esse rolê vai valer muito a pena, mas já tá valendo, sabe? Já é uma coisa muito boa. Eu entrei há pouco tempo na Commit e eu já sinto eu já sinto que eu tô fazendo um negócio legal, sabe? Eu já sinto que eu tô participando de uma coisa, assim, muito legal dentro da história da engenharia da computação no Cefet. Muito obrigada. Gente, vocês citaram o processo seletivo durante todo o caminho que vocês contaram do início da empresa. E como que ocorreram os primeiros processos seletivos? Essa história é ótima. História favorita. Eu vou falar de um deles mesmo, que eu acho que o Thiago vai querer falar sobre o primeiro, realmente, né? E o Léo também vai completar esse que eu vou contar. Mas foi o segundo, né? Depois do que o Thiago e o pessoal, a primeira leva do Commit, né, fez. E aí, a gente tinha preparado receber 10, a gente acho que tinha recebido umas 15 inscrições, a gente estava preparado para umas 10 pessoas, porque quase, tipo assim, quase nunca vai todo mundo, né? E aí, era um sábado de manhã, eu fui na padaria, comprei um tanto de pãozinho, coisinha legal, Léo levou salgadinhos, mais salgadinhos, Luca, coca, refrigerante, nanana. Chegamos lá no campus 6, para o nosso processo seletivo, a gente tinha preparado tudo, toda a prova. E aí, chegando lá, minha gente, foram duas pessoas, e a gente tinha uma mesa de comida, tipo assim, muita comida, não, assim, a gente levou para muito ideia, sabe? A gente estava sendo muito legal mesmo. E aí, foram 2 pessoas no processo seletivo. E aí, foi uma vergonha, assim, tanto pra gente, eu acho que até o pessoal que foi ficou meio sem graça, né? Tipo, cadê todo mundo? E aí, foi, assim, uma coisa assim, que aconteceu na Commit. Eu acho que mostrou muito, assim, como que as coisas no início, elas são mais difíceis mesmo, né?
era muito pouco conhecido e acho que as pessoas ainda davam muito pouco valor, né? A inscrição, por exemplo, que elas tinham feito e tal, e não elas até aí, né? E é isso, a história é bem triste. Eu acho legal mencionar do contexto que a gente estava nessa época também. A gente tá na empresa, era eu, você, o Yuri e o Luca, sendo que o Yuri e o Luca entraram antes do processo seletivo. A ideia do processo seletivo, a gente começou a elaborar ele, acho que os dois ainda não estavam, mas aí a gente tinha tanta necessidade de ter pessoas para poder ajudar, de ter gente para poder ajudar a gerenciar isso, que os dois entraram, tipo, antes do processo começar A gente implorou para eles. Sabe? E assim, teve as idas que a gente ia lá no FMG poder conversar com o pessoal da finada BH Júnior para poder ajudar a gente, dar umas orientações do que fazer no primeiro processo seletivo. Primeiro, assim, que estava organizando, né, eu e a Bia. E assim, a gente estava perdido. O Yuri e o Luca entraram ali para poder ajudar a gente a tentar dar um direcionamento do processo seletivo. A gente tentou fazer uma divulgação, tentamos atingir as pessoas, tentamos ir nas salas falar. E aí chega no dia, foram 2 pessoas, foi bem frustrante, assim. Mas acabou que se viu ali como muita aprendizagem pra gente, né? A gente, daquilo ali, a gente tirou muita coisa pros seletivos, né? Tanto que o processo seletivo seguinte foi completamente o oposto. A gente teve quase 40 inscritos e 30 e poucas pessoas realmente compareceram e deram início ao processo seletivo. Isso, assim, foi negativo ali no dia, porque foi muito frustrante, mas a gente tirou muita lição boa nesse dia também. E ficou uma história pra gente contar pro futuro também. Não, e uma coisa interessante de contar é que nesse processo seletivo, as pessoas que meio que sobraram se tornaram 2 diretores da empresa. O primeiro foi o Rodrigo, que entrou nesse processo seletivo, ele se tornou diretor de projetos. E depois entrou o Vitor nesse mesmo processo, que hoje é o diretor de marketing. Então acaba que as pessoas que entraram nesse primeiro processo seletivo fizeram muita história na Commit até hoje. Pegaram cargo de confiança e estão tocando a empresa hoje em dia. Sim, teve o Alexandre também, que ele não entrou exatamente nesse processo seletivo, mas assim, esse processo seletivo foi um ponto certo, que depois dele tinha uma pessoa interessada a entrar na empresa, e ela entrou, tipo, depois do processo seletivo ter finalizado, foi o Alexandre, e hoje ele tá aí como vice-presidente e representa muito bem a empresa também. Maravilhoso. Mas nesse a Duda também entrou, e a Duda também fez história, né, ela foi gerente de marketing e de administrativo financeiro. Mas ela também... Mas aí foi a segunda chamada, né? Foi a segunda chamada. Duda continua hoje também, gerente na empresa. Nesse primeiro processo seletivo, né, que foi até o que vocês participaram, a gente teve 15 inscritos, né, mas acabou que 6 foram desqualificados, né, porque não mandou alguma coisa ou não participou, né, de alguma etapa, né, obrigatória. Eu lembro que a gente, assim, mesmo assim, deu até uma segunda chance, né, porque senão seriam mais desqualificados, né. Acho que a ver com essa questão que vocês falaram, igual a Bia falou, do processo seletivo, que foram 2 pessoas, né, tipo assim, bem frustrante. Acabou que a gente teve que fazer uma segunda chamada lá também, para poder diminuir esse número, né. E a gente fez lá um formulário com umas questões abertas também, né, para poder já começar a identificar ali mais ou menos o perfil de todo mundo, os objetivos, né, de por que cada um queria entrar, né, na empresa. E a gente fez uma prova técnica também, né, para as pessoas que queriam entrar como parte, na parte técnica, né, a gente pegou umas questões do URI e colocou lá para resolver, né, umas questões mais simples, né, mais para nivelar mesmo, e tinha 1 ou 2, eu acho que eram difíceis. E eu não sei se vocês lembram, né, aí depois a gente fez uma entrevista, né, individual com cada um, tava só eu e o Lucas, né, então eu e o Lucas entrevistamos, né, eu acho que teve uma outra pessoa que eu entrevistei sozinho, mas que tinha até umas perguntas meio inesperadas, né, eu não sei se vocês lembram, como, por exemplo, descrever a cor azul para uma pessoa que nunca enxergou, umas perguntas assim, bem para poder identificar perfis, né, esse foi o negócio que o Lucas fez, que ele pegou, e isso aí eu achei super interessante, umas perguntas bem profundas, assim, né, aparentemente simples, e que eu mesmo, quando eu vi isso, eu falei, caramba, eu não sei como é que eu responderia isso, se fosse eu. E vocês, inclusive, mandaram super bem.
Eu lembro desse dia. Essa pergunta do céu azul. Entrei em choque na hora, assim, meio que tem a ver, por que eu tenho que responder isso? Deixa eu contar para vocês, então, rapidinho, como foi o meu processo seletivo. Foi assim, em plena pandemia, né? Abriram o processo seletivo para Commit, e aí eu já gostei bastante, assim, entrei no Instagram, já gostei bastante, me inscrevi para entrar. E aí teve uma entrevista individual com todo mundo, assim, inclusive Danilo me entrevistou. É verdade. Sim, Danilo responsável por eu estar aqui. E aí depois começou um processo seletivo que foi a divisão de todos os candidatos em times. E aí a gente tinha que fazer um projeto para um cliente de transporte interplanetário. E eram ETs os nossos clientes. E a gente estava em 2080. E assim, foi uma coisa muito linda. E teve acompanhamento da galera durante o processo. E aí que foram vendo, tipo, as qualidades dos candidatos seriam bons ou não ali dentro. E aí eu sei que no final, uma cena muito forte que eu tenho é que, tipo, tava acabando, vamos ver quem passou, quem não passou. E aí os ETs raptaram a gente. E eu só consigo lembrar das pessoas correndo com o rosto do Pierre e gritando. Aquele vídeo ficou muito bom. Aquele vídeo foi E muito da hora. gritando. E aí, tipo, foi uma confusão danada. Eu lembro que no final a única coisa que eu conseguia pensar era assim, ó, eu não tô nem aí, eu quero entrar pra essa empresa. Eu quero entrar. O processo seletivo realmente evoluiu demais, tipo, o meu foi ele tinha começado, né, um pouquinho antes da pandemia, mas aí o processo seletivo rolou mesmo, já tinha começado a pandemia, foi tudo feito remotamente. Aí, tipo assim, a quarentena tinha começado uma semana antes, eu acho, do final de semana que ia rolar o processo seletivo, não foi? Aí vocês postaram no Instagram que ia ser tudo feito remotamente. E, mano, foi muito da hora que vocês pensaram uma parada muito rápida pra deixar o processo da hora. Tipo, no meu caso, a gente tinha que resolver o problema do lendário senhor Joaquim, que tinha uma empresa na Lua, né? Ele tinha a fórmula da cura de uma doença, né? Que era meio que Coronavírus. É isso mesmo, que fazia pessoas dormirem. Muito bom. Foi muito da hora o processo seletivo, tipo, toda a ideação que vocês tiveram, a organização também foi muito da hora e tem evoluído bastante o processo seletivo. Eu acho que futuramente vai ficar até bem maior, vai ter pessoas fazendo o processo seletivo só para ver como é a história. E vai ser muito interessante, de fato. E uma coisa interessante que você comentou aí do processo seletivo é que, sem querer, cada um dos nossos processos seletivos tiveram um tema. Isso foi muito por acaso e que parece que vai se tornar meio que uma rotina de todo processo seletivo ter uma história. Então, exatamente. Isso foi muito interessante, que foi uma coisa que veio muito sem querer. Que a gente, o primeiro, o tema chamado era um cartaz procurado do estilo de Velho Oeste, e o segundo era sobre os extraterrestres, igual a Maria Luísa comentou. Então, muito bom cartaz. Cada um vai tendo um tema, e isso é o diferencial de uma empresa. Que tem um cartaz que chame a pessoa para vir fazer parte. Isso mostra a evolução do processo seletivo, né? Tipo, primeiro lá, o Thiago falou das questões do URI, que foram selecionadas para o pessoal resolver. E aí, no segundo lá, aquele que a gente não teve muito sucesso, aí eu e a Bia tentamos fazer um Code Dojo, inspirado na aula do Hassan, que Code Dojo. E aí, já nesse processo seletivo, no terceiro, que foi o que o Danilo entrou, a gente tentou já fazer uma dinâmica ali, teve que mudar todo o cenário do processo seletivo por causa do início da pandemia, e a gente tentou fazer algo mais dinâmico, algo mais interessante, que tivesse o desafio ali de pensar, de raciocinar, mas que fosse algo que as pessoas quisessem participar da distância. E aí, nesse último aí da Malu, já foi a mesma ideia desse último aí, de ser uma história por trás, interessante, mas que ainda fizesse a pessoa pensar e tivesse uma avaliação ali por trás, e a evolução dele. Então, assim, nosso processo seletivo está crescendo cada vez mais. Mais bem interessante isso. E esse último processo já tem até o link pro próximo, né? Que é muito interessante. Então, já temos
os temas levantados. Exatamente. Vai ser realmente uma historinha que está sendo contada no processo seletivo. Muito bacana isso. Isso foi muito bom, velho. E saiu na cagada. Sim. Então, muito obrigada, gente. Essa próxima questão ela vai ser direcionada especificamente para a Bia. E eu tenho muito orgulho da gente estar levantando essa pauta aqui agora, no primeiro programa. E eu queria conversar com ela para saber como que foi ser uma liderança feminina numa empresa composta majoritariamente por homens, num curso composto majoritariamente por homens, num mercado composto majoritariamente por homens. Olha, Malu, acho que você me entende, você sabe. E realmente essa questão é muito delicada. Eu acho que nós, mulheres, só de estarmos no curso de engenharia de computação, que é um curso composto por homens, né, majoritariamente, que você falou, já é uma dificuldade por si só. Acho que no momento que a gente assume um cargo de liderança, essa dificuldade ela só aumenta, sabe? E acho que ela fica mais evidenciada. Então, sim, foi difícil. E eu lembro que eu sentia, assim, uma luta mesmo, todos os dias, para conquistar meu lugar. Sabe, para mostrar que ali, tipo, independente se eu sendo uma mulher ou independente do meu gênero, né, eu sou igualmente capaz. Então, eu acho que, assim, é bem complicado. Eu acho que, com o tempo, essa luta, ela foi diminuindo, assim, eu sinto que isso foi melhorando, acho que algumas vezes, né, para alguns momentos, aconteceu de alguns homens não sempre verem com tanta facilidade, né, o cargo de liderança ser uma mulher, mas isso foi diminuindo, sabe? Eu acho que com o tempo essa luta foi sendo vencida, não totalmente, eu acho que vai ser difícil a gente chegar nesse ponto, mas ela foi se acalmando, então no final eu já me senti um pouco mais tranquila, e sentindo talvez que eu estava realmente conseguindo conquistar, sabe? Assim, mas realmente no início foi bem difícil. E eu acho que essa barreira ela foi quebrada de certa forma, ela um pouco, né? Não totalmente, mas eu acho que isso foi importante para quebrar essa barreira e ser mais fácil, né? Ainda mais fácil do que eu acredito que é, para as próximas mulheres que vão ser as presidentes da Commit, vão ser diretoras, tal, que eu sei, que vão mesmo. Então, eu acho que a Commit tem um futuro bem feminino nesse quesito, sabe? Eu acho que essa luta, ela trouxe muitos frutos. Eu acredito que isso vai ajudar para que a Commit, ela siga mesmo nesse caminho de quebrar essa barreira e de termos ainda muitas outras mulheres na diretoria, na presidência e tudo mais. Sim, sim. Muito obrigada por abrir essa porta pra gente. Agora nós somos só 3 mulheres, eu acho, na Commit, não é? Somos eu, a Bruna e a Duda. Não é, gente? Isso. Acho que somos só nós 3. E o objetivo é levantar esse número. Acabei de chegar e estou querendo fazer coisas, né? Mas o objetivo é levantar esse número mesmo. E vamos dar equalizada nisso. Muito obrigada, Bia, por ter abrido essa porta pra gente. Obrigada a você, Aberto essa porta. É muito importante mesmo a gente falar sobre isso, porque, tipo, eu sempre falava isso e o pessoal ficava tipo assim. Porque eu falava, gente, a representatividade feminina na Commit, pelo menos no inicinho, né, quando era só eu e depois quando a Duda entrou, ela era muito baixa. E, tipo, ainda tinha essa barreira, sabe? Essa questão de, talvez por eu ser mulher e tudo mais. Então, eu sempre falava e o pessoal falava, tipo assim, velho, mas como assim você é a presidente, sabe? Tipo, representatividade feminina, isso já não basta? E não basta, sabe? Não basta. Não basta, sabe? Porque vai estar eu como presidente, mas eu tava sozinha, sabe? Eu tinha a Duda, mas nós éramos ainda muito poucas. Nós estamos muito sozinhas ainda na computação como um todo, e agora especificamente na Commit é muito baixo o número, né? Então acho que a gente tem que levantar mesmo, tem que discutir mesmo. Eu acho que a gente tem, o máximo que a gente puder falar e conversar e normalizar esse assunto, melhor. A gente conseguir angariar mais mulheres
trabalhando com a gente e a gente ficar mais unida, sabe? Mais, tipo, talvez confortável, ou então mesmo juntas, porque eu sentia muito um sentimento, assim, meio de solidão mesmo, sabe? Tá sozinha e só com um homem e tal. Sim, mas é muito bom fazer parte dessa história de mudança de paradigma e mudança de cenário. Então, talvez quando eu estiver saindo da commit, eu vou falar, tipo assim, não, porque metade é mulher. É um sonho um pouco ousado, mas a Eu gente acho tem que sonhar alto. sonhar mesmo, Tem que querer, tem que mirar lá em cima mesmo. Uhum. Muito obrigada, Bia. Então, depois de a gente ter falado sobre o processo seletivo, né, de toda essa parte do início, a Commit hoje ela já está crescendo bastante, né, a gente está colhendo os frutos do que se plantaram lá atrás. O que nós estamos fazendo agora é o reflexo disso, né, o próprio podcast. Aí eu gostaria de saber de onde surgiu a ideia de criar um podcast. Cara, essa ideia do podcast foi uma parada meio assim que veio do nada, veio aleatoriamente. A gente estava com uma demanda no iniciozinho de poder divulgar o nome da Commit tanto dentro do Cefet para a gente poder atrair membros para a empresa e quanto para fora da comunidade do Cefet para a gente poder ter projetos. E uma das coisas que eu sempre gostei foi de assistir ou de ouvir podcast. Tipo, tinha o Flow Podcast, tem o podcast do Primo Rico, que é um podcast que eu gosto de assistir bastante também. E esses podcasts, por ser meio que um formato de uma conversa meio que informal, acaba que a gente aprende muita coisa e a gente fica sabendo de muita coisa. Não é aquele formato engessado de um jornal que é apresentado, o que você vai ler. Sim. Então, a ideia do podcast foi mais ou menos para a gente poder conversar sobre a tecnologia, que é uma área que, creio eu, que todo mundo está na computação gosta, e de uma forma mais descontraída, poder passar o que a gente está mostrando dentro da Commit, o que a gente está aprendendo aqui dentro, e além de mostrar o que a gente faz na Commit, poder passar algum conteúdo para essas pessoas também. Então, poder informar de novas tecnologias que estão vindo, igual o exemplo daquela nova inteligência artificial que está saindo, que está programando sozinha praticamente. Isso seria uma coisa que a gente poderia discutir, daria muito tempo de discussão sobre se isso vai tomar a nossa profissão no futuro ou não. Então, essas coisas acabam que interessam bastante a gente que está dentro do curso, quanto é bem interessante para quem precisa do nosso serviço. Então, essa foi a principal ideia do início, foi para fazer a divulgação da empresa Júnior. E hoje eu vejo isso mais como uma forma de representar a nossa cultura. Porque aqui a gente conversa de tudo, igual esse assunto que a Malu e a Bia conversaram sobre a representatividade feminina dentro da empresa, que é baixa ainda. E é uma coisa que a gente pode conversar e poder mostrar para as pessoas que a gente é uma empresa que não tem disso, a gente é aberta para tudo e que a gente necessita de mais mulheres dentro da empresa para poder mostrar que todo mundo tem seu lugar. Então, acaba que o podcast ele foi uma ideia para, como eu falei, para divulgação, mas acaba que no final ele serve para tudo. Serve para a gente poder mostrar resultados da empresa, poder passar conteúdo e poder interagir com o pessoal também. Então, essa foi a principal ideia. E é muito bom estar podendo fazer parte do primeiro podcast que a gente está fazendo, que foi uma ideia que a gente veio construindo lá no iniciozinho de marketing, e hoje a gente está realizando. Mesmo eu estando na Commit hoje, é muito bom ver um projeto que você plantou a semente lá no iniciozinho, e ela está se desenvolvendo agora. Isso é muito satisfatório para a gente ver que está acontecendo, está saindo do papel. A gente que agradece, Yuri. Você plantou a sementinha pra gente. Muito obrigada. Okay. Que isso, gente. Gente, dando prosseguimento sobre a Commit, sobre a empresa e a vida dos estudantes. Qual a influência de uma empresa júnior passa para o mercado e para os alunos?
Então, eu queria começar respondendo essa, que eu tenho uma visão bem interessante, assim. Eu sabia que o Léo queria puxar isso daí, mas lembra da Sim, cara quando a dele gente falar planejou, a sobre isso gente falou, daí. nossa, esse é a cara do Léo. Essa pergunta é a cara do Léo responder. Vai lá, Léo. Olha só, vamos lá, para responder essa pergunta, eu gostaria de levantar o cenário atual da Commit, né? Hoje a gente está finalizando o processo de federação, está regularizando algumas coisas finais ali dos documentos, e a gente está tendo acesso ao todo o MED, né? Que é o Movimento Empresa Júnior, e acesso a eventos e todo o suporte que eles dão para a gente. E nisso mostra como que o movimento, né, o MED, ele mostra como que as empresas são bem vistas no mercado sênior, né? Que as empresas com fins lucrativos mesmo e tal. E aí, assim, tem diversas empresas que patrocinam a Brasil Júnior, o evento, e fazem processos seletivos exclusivos para quem é de empresa júnior, porque eles reconhecem que a experiência de uma EJ proporciona um conhecimento melhor para aquela pessoa que faz parte, sabe? A pessoa sai da empresa mais preparada, ela já tem contato com o cliente, ela já sabe conversar melhor sobre aquilo, ela tem noção de desenvolvimento de projeto do início ao fim, de todas as etapas, desde idealizar lá atrás, ele conversando com o cliente, poder entender a necessidade, até a parte de entrega. Ela já teve muita experiência com trabalho em equipe, e esse é um ponto que eu destaco bastante, é o lado que, pessoalmente, eu acho que eu cresci muito, foi essa parte de trabalho em equipe, gerenciar pessoas e desenvolver esse lado. Então, assim, em relação ao mercado, o MED ele é muito bem visto. Então, a gente agora, no atual adicional da Commit, federando e abrindo mais portas para a gente ainda, vai ser ainda mais, assim, ainda mais um destaque para a Commit, sabe? Porque a gente vai ter realmente esse reconhecimento, um carimbo de que, olha, essa empresa aqui ela é reconhecida, essa empresa aqui ela é séria, os membros estão se desenvolvendo aqui dentro, eles desenvolvem projetos de solução que resolvem o problema dos clientes e geram impacto para o Brasil, né? Que é a frase da Brasil Júnior, né? Que é a gente desenvolver projetos que gerem impacto para o Brasil. Sim, inclusive, muito bom levantar isso, Léo, que a Commit foi federada há pouco tempo. Parabéns aos envolvidos. Uhum. Sim, queria destacar que a gente está no finalzinho ali de regularização dos documentos. Então, assim, tá ali nos 99,9%, né, concluído, mas vai dar tudo certo. Sim, mandaram muito bem. Deu para ver que foi um processo que demandou muito neurônio. Nossa, E agora deu certo. Só complementando uma coisa que o Léo comentou aí sobre a empresa Júnior, um ponto que a gente pode meio que ressaltar dessa empresa Júnior é que muita gente reclama e deixa de participar de uma empresa Júnior porque fazendo parte de uma empresa Júnior você não pode receber nenhuma bolsa financeira, nenhum auxílio financeiro sobre isso. Então acaba que isso desmotiva algumas pessoas em fazer parte disso. Mas acaba que você fazendo parte de uma empresa júnior, você ganha muita experiência, o que vai te colocar muito mais à frente no mercado de trabalho quando você for conseguir um estágio. Por exemplo, aonde eu trabalho hoje, que é na BW, uma das coisas que fizeram eu ter um pouquinho de destaque lá foi fazer parte de uma empresa júnior, foi ter um pouquinho desse contato com a área de desenvolvimento. Então, acaba que isso meio que coloca a gente um pouquinho mais à frente do que os outros candidatos que não tiveram experiência ainda na área de desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que uma empresa júnior influencia bastante na nossa carreira. E ter isso no currículo agrega muito. Então, quem puder ter a oportunidade de fazer parte de uma empresa júnior, não se prende muito nisso de, eu não vou receber nenhuma ajuda financeira sobre isso. Porque mais para frente, isso vai se pagar. Você ter dedicado 2 horinhas, 3 horinhas suas do seu dia numa empresa júnior vão se pagar muito mais lá na frente. E isso é bem interessante pra gente que está começando nesse mercado. Eu falo da parte de conhecimento, assim, eu faço estágio hoje na DTI e tem muita coisa que eu aprendo lá e trago para a Commit para a gente poder aplicar aqui, mas está faltando muito agora o contrário, de experiências que eu tenho aqui dentro, eu levar para lá e conseguir aplicar de uma forma um pouco diferente lá dentro, e isso está servindo de destaque. Eu hoje estou conseguindo algumas coisas lá dentro, um pouco fora do escopo de só desenvolvimento, sabe? E é muito da carga e do conhecimento que a Commit me passou, sabe? Então, assim, é realmente uma experiência que agrega demais. Não só no currículo, mas agrega pessoalmente mesmo. Você nota que você está se desenvolvendo, que você está crescendo e se evoluindo dentro da empresa, sabe? Quando você aplica esse conhecimento, quando isso for exigido de você dentro do mercado, é notório. Você vai perceber que aquilo que você teve de experiência na empresa está sendo um diferencial naquele momento, sabe? Falou tudo. Uma coisa que eu queria saber de vocês
É, tem alguma situação inusitada que ocorreu na empresa que vocês podem estar compartilhando aí com a gente agora? Não há muitas. Algumas já foram citadas, o Thiago falou dessa pergunta inicial lá, que quando ele me perguntou isso lá, tipo, como descrever o céu azul para um cego, algo assim. Era bravo. Só que era uma pessoa que nunca teve, nunca enxergou, né? Então, tipo assim. É difícil a pergunta. Isso foi bem inusitado para mim, pelo menos, que foi a pessoa que estava do outro lado da mesa, ele tendo que responder essa pergunta. Nossa, gente, tem muitas, só que eu não consigo lembrar, tipo assim, algo muito A engrenagem foi um ponto muito alto da empresa. excelente. Fala essa. Conta a história da engrenagem, por favor. Vai, Léo, pode contar a história da engrenagem aí que você manja mais dela. Beleza. O que acontece? A gente ia fazer um projeto para uma empresa e era outra EJ, eu nem lembro qual que era a EJ, mas eles tinham dentro da logo deles uma engrenagem. E aí a gente estava tentando ali encaixar no layout, a gente estava fazendo design mesmo, né? Tentando pensar em alguma coisa ali que pudesse ficar legal no site deles. E aí a gente começou a falar dessa engrenagem da logo. Só que a gente dispersou, a gente desligou, sabe, da parte do design do site em si e focou na engrenagem. E aí a gente começou a discutir o lado que a engrenagem ia girar, as animações que a gente ia fazer, só que a gente perdeu muito tempo nisso. Deve ter ficado uns de 20 a 30 minutos falando dessa engrenagem, sabe, do site. Aí teve uma hora que eu acho que foi a Bia, ou não lembro quem foi, que parou, gente, Foi a Duda. falando de engrenagem. A Duda. A Duda, é verdade. A Bia também tava pegando viagem com a gente nesse negócio. A única pessoa que não é de computação, porque esse a lógica de giro da engrenagem, como que ia ficar no site, tipo, se a pessoa scrollar, umas ideias muito ruins assim, na hora lá, né? A gente dispersou completamente do que era o site da pessoa e focou na estrutura da engrenagem. Tanto que depois dessa reunião, o Alexandre ele fez um bot no Discord para a gente poder ter foco, porque a gente percebeu que a engrenagem foi o maior exemplo de que a gente começava a discutir uma coisa e tirava um braço dessa discussão e focava em outra coisa completamente. Aí a gente fez um bot para poder ter foco no Discord, pra conseguir focar no assunto que tem que falar de verdade. Muito bom, essa história aí eu escuto desde que eu entrei na empresa, mano. Tem a história inusitada do seu Joaquim também, que o Danilo comentou, e o lendário seu Joaquim. Nossa, que a gente fez o processo e aí o Alexandre era o seu Joaquim. Aí ele se caracterizou, entrou na câmera para poder conversar com o pessoal. Seria tipo uma entrevista com o cliente. E nossa, a gente. Tipo assim, o que acontece é que o Alexandre estava conversando com o pessoal, eu estava com o Docs aberto, e ele estava com a tela do Docs dentro também, e eu digitava as coisas, e às vezes a gente meio que ia conversando pelo Docs, porque eu estava conversando com vídeo com o pessoal, né? E a gente, na call, ouvindo o Alexandre falando. E a gente ria atrás, no backstage, né? Tipo, ria muito do Alexandre, muito, muito, muito. Tinha hora que eu não lembrava o que eu tinha que digitar para passar para ele lá, porque eu tava dando pala por trás, porque era muito, muito engraçado. A gente segurava demais. Nesse último processo seletivo também, tinha o Alexandre de novo e o Pierre, de alienígena. E foi o mesmo tema, a gente rindo por trás. Essa história do seu Joaquim, eu não sabia que vocês estavam rindo ali no backstage, mano. No último processo seletivo, que teve o Alexandre e o Pierre de alienígena, teve um monte de fails, né? Que o Pierre entrava na cal, que era pra ele estar como o alienígena, mas ele entrava como Pierre mesmo, sabe? Então, ele meio que quebrou o disfarce lá, e a gente começou a ir aqui na chamada. Teve o Pierre desligando o filtro de voz. E foi muito engraçado que o Pierre e o Alexandre, eles criaram uma conta no Discord só para usar a de alienígena. Só que eles entraram na chamada com as duas contas. Então eles estavam como Alexandre e como alienígena lá. Como Pierre e como alienígena. Então meio que deu pra fingir melhor, sabe? Então foi muito engraçado essa parte. Tem um ponto um pouco mais antigo, né? Que no novembro de 2019, a gente tentou participar de um processo de federação. A empresa estava muito no iníciozinho ainda, tinha muita coisa para ser estruturada, a gente não estava pronto, mas a gente participou. E um dos pontos desse processo era a gente ia gravar vídeos explicando algumas coisas para esse processo de federação, né? Aí eu e a Bia, a gente ria nessas gravações,
Já tava youtuber, entendeu? Aí a gente já entrava na gravação pra Fejeng. E aí, galerinha da Fejeng? Meu Deus do céu. No Drive tem os erros de gravação. Se a gente achar, a gente vai rir de novo. Foi muito bom. Meu Deus, eu não vi isso, mas agora eu quero ver, mano. Agora eu quero muito ver isso daí. Teve um que a gente gravou com aqueles 2 computadores antigos que tem na sala de reunião do Decon, sabe? Lembro. A gente colocou eles de cenário, tipo, sem nenhum motivo, sem nenhum nexo, sem nenhuma conexão com nada. Tipo, a gente só fez ele. Colocou os computadores lá de cenário. E foi outro dia que a gente custou gravar também, né? A gente começava a gravar, aí do nada começava a rir de alguma coisa. Nossa, era maravilhoso. Queridos, para encerrar a nossa conversa, queria ouvir de vocês quais as expectativas que vocês têm para o futuro da Commit. Mesmo vocês que já não estão mais com a gente, o que vocês esperam? O que vocês acham que está por vir? Assim, acho que o que tá por vir, eu acho que tem muitas coisas boas. Eu acho que a Commit tem tal condição de só ir aumentando o número de clientes que pega, receita e tudo mais. Mas, assim, a minha expectativa, que eu acredito que isso só vai perpetuar na Commit, é essa questão de impactar a vida dos estudantes da engenharia de computação. Eu acho que isso é uma coisa, é uma expectativa que eu tenho para a Commit, é de não perder esse foco. Mais do que pegar cliente, mais do que ganhar dinheiro, é essa questão de continuar sendo algo de referência no curso de engenharia de computação e as pessoas do curso terem a empresa como, tipo, uma capacitação mesmo, sabe? Como uma, tipo, parada obrigatória, sabe? Que todo mundo, para ser um bom profissional ou qualquer coisa assim, para melhorar mesmo o curso, entre na Commit. Então, é a minha expectativa, que só aumente essa referência que a Commit tem lá no Cefet. Posso usar dessas palavras também, né? Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que o importante, o principal, né, é o aprendizado para todo mundo, né? A experiência, igual todos vocês falaram. Tomara, né, que a empresa continue crescendo e tome cada vez mais espaço, que tenha cada vez mais relevância, mas o principal mesmo, o importante, é que ela continue tendo impactos tão positivos na vida das pessoas que tenham contato com ela direta ou indiretamente, né? E que ela possa trazer um retorno ali para o curso e para os alunos. Com certeza. Também sigo a mesma linha. Eu acho que minha principal expectativa é que a empresa continue crescendo e se desenvolvendo e a gente tenha processos bem estruturados a ponto das pessoas entrarem, já pegarem aquilo ali, já conseguirem se desenvolver, conseguirem aprender dentro da Commit. A gente tem muito de aprender em diversas áreas, né? Por isso que hoje o cargo é duplo. Você não mexe só com desenvolvimento, você mexe com desenvolvimento e mais alguma diretoria, para a pessoa conseguir realmente se desenvolver em mais de uma área e ser um profissional completo no mercado. Minha expectativa é que a gente consiga um dia ser essa coisa que a Bia falou, né, de separado obrigatória, a Commit ser todo mundo que entrou no Cefet fazendo engenharia de computação tenha como objetivo assim fazer parte da Commit e fazer história aqui dentro também. Acho que é todos esses pontos que o pessoal comentou também. E eu acho que um ponto que é uma expectativa muito forte minha, é tornar a Commit uma empresa que seja referência fora do Cefet também. Igual o curso de engenharia de computação, hoje ele é muito bem visto pelas empresas, fala que sabem que o curso de computação gera ótimos profissionais, as empresas saberem também que a Commit gera ótimos profissionais também. Que basicamente, se você tem Commit no seu currículo, praticamente você tem a vaga. Então é uma coisa que é bem difícil de acontecer, mas se a gente for no caminho certo, isso vai se tornar realidade e seria muito bom se isso acontecesse. Pegando o gancho no que você falou aí também, eu acho que uma coisa muito interessante das empresas júnior é que tem aquela questão que aparece até na legislação, né, de 2016 de empresas júnior, que é toda aquela questão das empresas, todas é como se todas as empresas fossem uma só, né? A empresa também tem um propósito de ajudar as outras, assim como as outras podem ajudá-las, né? Mesmo que sejam de áreas que teriam no mundo, né? No mundo do mercado teriam conflitos ali, né, de interesses.
Então, pegando essa questão que você falou de ter relevância também fora do Cefet, também que sirva de exemplo, né, para outras empresas, para que elas possam, né, se inspirar como modelo a seguir e também entrar em contato para receber uma ajuda, né, para que eles possam também dar os passos deles, e assim como a Commit também pode precisar disso em algum momento. Show, muito legal escutar isso de vocês. Esperamos superar até expectativas que vocês têm. No futuro, a gente vai estar vendo a Commit do jeito que a gente sempre sonhou. E a gente vai construindo essa história juntos. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, nosso piloto do podcast. Muitos episódios virão, provavelmente terão mais histórias para contar. Vai ser muito bacana. Para quem está escutando, siga a gente no Facebook, acompanhe aqui o podcast, siga a gente no Facebook, Instagram, LinkedIn, a gente tem YouTube também, está começando a fazer lives agora, então acompanhe nossas lives lá na Twitch. Indique para os seus amigos que estão fazendo, principalmente, né, que estão fazendo recrutação no Cefet, para eles conhecerem mais sobre a Commit. É uma experiência muito boa para os estudantes. Aos convidados, eu queria agradecer de verdade vocês terem tirado um tempo de vocês para virem conversar com a gente. É muito importante isso aqui que está acontecendo agora, porque o podcast vai ser mais uma forma da gente deixar registrada a história da Commit na história. Assim. Então, isso aqui é uma coisa muito grande que está acontecendo e a gente tem muitas ideias para os próximos episódios de tudo que a gente quer falar, mas foi uma coisa muito interessante, assim, o primeiro ser sobre a gente, sobre a empresa, sobre de onde isso aqui está saindo. Então, muito obrigada por vocês terem contribuído. Isso é uma coisa muito importante para a gente e muito obrigada de verdade. A gente que agradece pela oportunidade de ter participado aqui e tomara que venha ótimos episódios pela frente, que esse projeto nunca acabe, porque é meu bebezinho que tá crescendo. E isso é muito bom. Tomara que daí pra frente só tenha bastante acessos e trazer orgulho. Obrigada, gente. Foi muito bom. Muito obrigada pela recepção e sucesso pro quadro. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Foi muito bom participar desse projeto. Espero participar de mais projetos. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Galera, esse foi o nosso primeiro episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, no Twitch. Só procurar por Commit Junior. Entre no nosso site também, commitjr.com. E nós temos um blog também, commitjr.com/blog. Vocês vão acompanhar nossas postagens por lá. E é isso, galera. Até o próximo episódio. É isso, gente. Obrigada pela companhia. Até os próximos episódios.